Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nessa aula aí vamos falar sobre triângulo, propriedades, pontos notáveis. Então, primeiro, definição de triângulo, bem tranquilo. Nada mais é do que uma figura plana, é um polígono, três pontos distintos, não colineares, ou seja, não pode estar na mesma reta. Tá? Condição de existência com triângulo, ou também chamada desigualdade triangular, que cada lado do seu triângulo tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Caso contrário, não existe o triângulo. Então sempre vai manter um lado qualquer, tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois, tá bom? Chamada desigualdade triangular ou a condição de existência de um triângulo, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Depois, elementos, o que o triângulo tem? São os mesmos elementos de um polígono qualquer, ou seja, nós temos três vértices, temos os três lados, aqui indicando por A, B e C, ABCC as medidas, né? Os lados, segmentos de retas. Depois nós temos os ângulos internos A, B e C. E por último nós temos ali os ângulos externos. Tanto faz prolongar o lado AC ou o lado BA, ok? Esse seria o PV. Então tem o ângulo externo A, o ângulo externo B e o ângulo externo C. Ok? Então esses são os elementos. Uma observaçãozinha simples aqui que nós temos é todo o ângulo interno mais o seu externo são suplementares, ou seja, a soma dá 180. Ok? Classificação dos triângulos, a gente classifica eles de duas formas, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, nós temos triângulo equilátero, três lados iguais e automaticamente os três ângulos também são iguais. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. Ou melhor, pelo menos dois lados iguais. Todo equilátero é isósceles, mas nem todos os isósceles são equiláteros. Além de dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais. Esse ângulo aqui de cima, que é o diferente, ele é chamado de ângulo do vértice. Ok? E depois o triângulo escaleno, três lados diferentes, automaticamente três ângulos também diferentes. A classificação quanto aos ângulos, então nós temos o triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos, triângulo retângulo, que vai ter um ângulo reto, tá bom? E por último, o triângulo obtusângulo, você tem um ângulo obtuso. Aqui também para relembrar uma coisa sobre os ângulos, o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado. Então, por exemplo, um triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo reto. Então, o maior lado é a nossa hipotenusa. Triângulo obtuso, ângulo. O lado oposto ao ângulo obtuso é o maior lado. Então, o menor ângulo vai ser oposto também ao menor lado. Tá bom? Depois as propriedades. A primeira, que é muito comum, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Nossa geometria euclidiana. E aqui uma pequena demonstração. Né? Então, tem um triângulo ABC com os ângulos internos AB e C. Então, se eu quero fazer uma demonstração por que dá 180, faço uma reta paralela ao lado BC. Então, se eu tenho aqui o ângulo B, aqui a gente vai ter também o ângulo B. São classificados como alternos internos. Depois, aqui é o ângulo C, a alterna interna a ele eu tenho o ângulo C. Portanto, a soma desses três ângulos dá 180. Depois a soma dos ângulos externos, que é sempre 360. Então, ali nós temos a seguinte propriedade inicial. No interno A mais seu externo, no interno B mais seu externo, no interno C mais seu externo. Essa soma toda dá 540. E já fizemos no anterior que a soma de A, B e C é 180. Então eu posso substituir A, B e C por 180 para encontrar a soma dos externos, que dá um total de 360. Ok? Depois uma propriedade que fala que o ângulo externo é a soma dos dois internos opostos a ele. Então quer dizer que o externo A é a soma de B e C. O externo B é a soma de A e C e o externo C é a soma de A com B. Então a demonstração é a soma dos três internos é 180. A mais o seu externo também é 180. Como os dois estão dando a mesma soma, 180, eu posso igualar as duas equações. Portanto, o A você ignoraria, cancela dos dois lados. O externo A é a soma de B e C. Sucessivamente, o externo B é a soma de A e C, o externo C é a soma de A com B. Ok?
E agora os pontos notáveis de um triângulo, né? Então, quais são os pontos notáveis de todos os triângulos? Ou seja, todo triângulo possui, não há exceção. Tá? Então, são 4 pontos notáveis, que também podem ser chamados de sevianas. Tá? Então, o triângulo tem 4 tipos de sevianas: mediana, altura, bissetriz e mediatrizes. Tá? Então, esses são os 4 tipos. Então, vamos analisar agora item por item. No primeiro item, a gente tem o baricentro. O que é o baricentro? É o encontro das medianas. O que é uma mediana? Então, mediana é um segmento. Então, quer dizer, tem começo e fim. Ele começa no vértice do seu triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, se eu pego aqui o lado BC, eu venho aqui e faço o ponto médio dele. Então, quer dizer que de B até M é igual de M até C. E traço, olha só, aqui eu estou encontrando os 3 pontos médios. Então, o médio de BC, CA e AB. Então, tenho de A até M um ponto médio, a mediana, aliás, do vértice A, a mediana do vértice B e a mediana do vértice C. Essas 3 medianas se cruzaram. Esse ponto de cruzamento é o chamado baricentro. Mas volta um pouquinho. Aqui tem uma propriedade importante, tá? Que toda vez que eu faço uma mediana, eu estou dividindo o triângulo ABC em 2 triângulos de mesma área. Porque a base BM é igual à base MC. E a altura de um é a mesma altura do outro, porque a altura vai do vértice A até a base, perpendicular. Então, sempre que você falar em mediana, não esqueça duas propriedades. Quais são elas? O do baricentro e que divide o triângulo em 2 áreas. Tá bom? Então, está aqui o nosso baricentro. Qual que é a propriedade do baricentro essencial? Tá? A propriedade é que o baricentro ele divide a sua mediana na razão de 2 para 1, ou seja, de A até G é o dobro de G até M. Ou, se você preferir também, já que é uma razão, não tem importância. Poderia falar que GM é metade, né, de AG, ou que AG é o dobro de GM, ou que GM é um terço de AM, tá? Mas sempre, ó, de B a G é o dobro de G a M. Então quer dizer que o pedaço até o ponto médio, ele que é a metade do de cima, ok? Esse é o nosso baricentro. Depois temos o ortocentro. O ortocentro que é o encontro das alturas de um triângulo. Então o que é a altura de um triângulo? É um segmento, também. Então, sai de um ponto e chega no outro. Sai de um vértice e vai para o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, está aqui o nosso triângulo. De A, olha só, isso é uma altura. O que eu posso afirmar que é uma altura? Que formou um ângulo de 90 graus. Então, eu estou considerando o BC a base e a altura referente a ela. Poderia ter considerado também a base AC. Então, quem que seria a minha altura? O segmento aqui BQ. E também poderia considerar o AB como base. Tá? Portanto, aqui eu tenho 3 alturas. Todo triângulo tem 3 alturas. Se cruzado nesse ponto, e esse ponto é o nosso ortocentro. Tá? O que pode acontecer nesse ortocentro nos seus triângulos? Tá? Se for um triângulo retângulo, o ortocentro é o próprio vértice do ângulo reto. Por quê? Os dois catetos são perpendiculares. Então, um cateto é a altura para o outro cateto. Tá bom? E também no triângulo obtusângulo, o ortocentro é externo ao triângulo. Por quê? Para você fazer o ângulo, a altura, em alguns casos, você tem que prolongar o lado. Com isso, também pode ser externo. Tá? Depois nós temos o incentro, que é o encontro das bissetrizes internas. Que também existe bissetriz externa, que a gente vai falar na próxima aula. Tá bom? Então, semi-reta, ou seja, tem começo, mas não tem fim, que divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, ou seja, aqui eu tenho um ângulo interno A, uma bissetriz que está dividindo aqui em 2 ângulos iguais. Ângulo B, mesma coisa. Já é o suficiente para encontrar o incentro, tá? E depois o ângulo C e a sua bissetriz. Se cruzaram. Esse ponto aqui é o seu incentro. E ele tem uma propriedade essencial, que o incentro ele é equidistante aos lados, ou seja, do incentro até o lado BC, até o lado AC, até o lado AB, eu estou falando uma distância de ponto a reta. Então, essa distância é perpendicular à base. Perpendicular ao lado, perpendicular.
ele é equidistante, vai ter a mesma distância. Portanto, o nosso incentro a gente usa para encontrar a circunferência inscrita ao meu triângulo. Então, se eu quero fazer uma circunferência inscrita, tangenciando os três lados, basta encontrar o incentro, tá bom? Uma outra curiosidade também, caso você quer encontrar esse raio, você faz por área, porque a área do triângulo ABC é igual à soma das partes. Que aí você faz a área do triângulo AIB, BIC e CIA. Por quê? Você tem a base do triângulo e a altura é o próprio raio. Por que a altura vai ser o raio? Porque o raio ele é perpendicular. Ele está tangenciando os lados. E por último nós temos o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Ela não é segmento nem semi-reta, é uma reta. Tá? E essa reta tem a seguinte propriedade, ponto médio. Só que eu não vou ligar até o A. Porque se eu ligar até o A, vira uma mediana. Ponto médio e perpendicular ao lado. Então é uma mistura de mediano com altura. Tá? Então aqui eu tenho três medianas. Pronto. Ponto médio e perpendicular ao lado. Ponto médio e perpendicular. Ou seja, de AP igual a PB, BM igual a MC e assim por diante. E aqui é o nosso circuncentro. Propriedade do circuncentro. Ele é equidistante aos vértices do seu triângulo. Então, do circuncentro até A é igual à distância do circuncentro a B, circuncentro a C. Ou seja, você utiliza o circuncentro para encontrar uma circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, que passe pelos três vértices. Tá? Então, o incentro está dentro e o circuncentro é fora. Ok? Se você estiver trabalhando com um triângulo equilátero, todos os pontos se coincidem, tá? Incentro, circuncentro, epicentro é sempre o mesmo, tá bom? E agora alguns exercícios. Inclusive, no ano 2019, a Unicamp colocou duas questões sobre triângulo. Primeiro, um triângulo ABC, exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB. Então, se é um ponto médio, então eu já sei que de B até M é igual de M até A. Então, eu já posso afirmar uma coisa. Se ele é um ponto médio, então a área BM N é igual à área AMN, que tem a mesma base e vai ter a mesma altura. Tá? É que inclusive fala que a área do triângulo MBN, essa em destaque, vale T. Então, se a área aqui é T, aqui em cima também é T. E ele fala também que o ponto N é o ponto médio de AC, ou seja, de A até N é igual a de N até C. Portanto, a área do triângulo ANB tem a mesma área NBC. Então, isso aqui vale T mais T, ou seja, 2T. Aqui também vai valer 2T. E a pergunta, portanto, é qual que é a área do triângulo ABC. 1T mais 1T, 2T. 2T com 2T, 4T. Tá certo? No mesmo ano, aí eles colocaram essa questão, também sobre triângulos. No triângulo ABC da figura, AD é a bissetriz do ângulo interno em A. Então, se é uma bissetriz, eu já posso afirmar aqui que esse ângulo é igual ao ângulo de cima. Eu já coloquei aqui x e x. E que a distância de A até D é igual de D até B. Então, AD é igual a DB, ou seja, triângulos ósseos. Dois lados iguais, então esse ângulo da base é igual a esse ângulo. Pronto. Aqui no triângulo ABC eu já tenho os três ângulos internos, 60, 2x e x. Eu só tomo cuidado que ele pede o ângulo interno em A, ou seja, ele pede o valor de 2x. Com isso temos que o x com x com x com 60 é 180, x, portanto, vale 40 graus. E quem que é o meu ângulo A? 2x, então 2 vezes 40, 80, chegando, portanto, na letra C.